Oi, irmãs. Eu fui designada para conversar com vocês sobre a aula desse domingo, que tá na conferência de outubro desse ano, de 2020. É um discurso do Elder Ditoff Christofferson. E o nome desse discurso é Sociedades Sustentáveis. É um discurso bem extenso, então eu aconselho cada uma de vocês a estudar esse discurso em espírito de oração, ponderando cada um dos conselhos que tem aqui, porque eu sei que o Senhor pode direcionar vocês de uma maneira particular e íntima e especial entre vocês e Ele. Então vale muito a pena. Eu vou tentar ser breve por conta disso. E qualquer coisa vocês podem comentar no grupo ou algo do tipo. Mas em 2015, a Organização das Nações Unidas aprovou um documento que é uma agenda com algumas metas para serem cumpridas até 2030, né? Visando o nosso desenvolvimento social, né? E sustentável, né? Um desenvolvimento social sustentável. Tem algumas metas ali para trabalhar questões como a erradicação da fome, uma sociedade com uma educação digna e justa, acessível para todos, né? São pontos muito importantes. Mas nós sabemos que acima de qualquer outro ponto, acima de qualquer outra área da nossa vida, precisa estar a nossa vida espiritual, né? O alicerce. A nossa intimidade com o Senhor, ela vem à frente de todas as outras coisas. Porque é através da nossa vida espiritual, desse alicerce espiritual, que as demais coisas acontecem na nossa vida, né? Seja o sucesso dessas outras áreas ou o fracasso também, né? Vai de acordo com o sucesso ou o fracasso da nossa vida espiritual. Aqui no discurso do Elder Ditoff, ele fala o seguinte: quais são os princípios básicos que regem uma sociedade próspera, a qual promove felicidade, progresso, paz e bem-estar entre seus membros? Nas Escrituras, temos o registro de pelo menos duas dessas sociedades prósperas. O que podemos aprender com elas, né? Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, né? E que Ele tem sempre desejos de que nós sejamos um povo que prospera, né? Ele tem um plano de felicidade para nós. E nas Escrituras a gente vê o exemplo de Enoque, né? Que em todo tempo pregou retidão para Sião. E nós também podemos avaliar com riqueza de detalhes a vida dos nefitas e dos lamanitas. E observar que enquanto eles guardavam os preceitos do Senhor, enquanto eles eram obedientes e prestavam contas a Deus, eles prosperavam. E quando eles deixavam de analisar e de avaliar os mandamentos, quando eles deixavam de serem obedientes, deixavam de prestar contas ao Senhor, recaía sobre eles destruição, né? Então, que tipo de povo nós temos sido? Que tipo de sociedade nós temos sido? Né? Uma sociedade que realmente está aos pés do Senhor em todo o tempo, uma sociedade que tem analisado cada um dos preceitos e se esforçado para cumprir, ou uma sociedade que primeiro busca os interesses próprios, primeiro busca, se enxerga primeiro para depois enxergar o próximo, né? Porque esse é um problema muito grande. Quando a gente enxerga nós mesmos em primeiro lugar, né? A gente deixa de enxergar o outro, deixa de sentir com o outro, deixa de nos espelhar no exemplo do nosso Salvador, né? E isso realmente é algo que nos afasta dele, né? Porque nós precisamos seguir o exemplo dele e ser esse exemplo dele na vida das outras pessoas. Por isso que é importante que cada dia a gente esteja mais próximo dele, para que ele possa nos preencher de tudo que ele é, para que a gente se assemelhe a ele em todo o tempo, né? Nesse discurso, né, aqui fala que nesses dois exemplos, essas sociedades elas eram sustentadas pelas crescentes bênçãos do céu em decorrência de sua exemplar devoção aos dois grandes mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles eram obedientes a Deus em sua vida pessoal e cuidavam do bem-estar físico e espiritual uns dos outros.
Esse é o nosso maior convênio, né? Sorrir com os que estão sorrindo e chorar com os que choram, né? Fazer a dor do outro ser a nossa dor, porque era isso que Cristo fazia, né? Ele chorava com aqueles que estavam chorando. A nossa dor foi a dor dele, né? No sacrifício expiatório. Então, esse é o nosso maior convênio. E então é importante a gente analisar isso, que em todo tempo, enquanto essas sociedades elas olhavam para o outro, se dedicavam ao outro, serviam ao outro, né? Primeiramente servir, né? Elas prosperavam. Porque eu sei que quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Ele é justo e Ele é muito honesto. Então Ele jamais vai pedir para nós algo que esteja fora do nosso alcance, algo que a gente não consiga fazer. Ele pede aquilo que a gente consegue exercer. Então, sempre que for dado algo para a gente fazer, a gente precisa fazer com o nosso melhor. Não além do que a gente pode, usando a força do nosso próprio braço, né? Mas fazer o que a gente pode, no momento em que a gente pode. Porque nesse momento, ele vai magnificar o nosso potencial, magnificar os nossos dons, né? E a gente vai servir a ele, né? Porque não é a nossa glória, é a glória dele. Não é o que eu sei fazer, é o que ele pode fazer em mim, não é? Então, nas palavras de Doutrina e Convênios, essas eram sociedades em que todo homem procurava os interesses de seu próximo e fazia todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Isso é muito importante, a gente ter os nossos olhos fitos na glória de Deus. Quando todos nós, em sociedade, temos o olhar voltado para o mesmo horizonte, as coisas caminham, né? Nós sabemos que todo mundo vai trabalhar como uma equipe, né? A gente precisa ter essa coordenação, nós somos membros, então nós precisamos ter sempre o mesmo pensamento. E não só uns com os outros, mas nós com o Senhor. É importante que a gente tenha essa ligação com Ele. É importante que a gente seja uno em pensamento uns com os outros. E todos nós, cada um de nós, ter o pensamento uno com o Senhor. Para que a vontade dEle seja a mesma vontade da nossa. Né? Para que a nossa oração tenha realmente um resultado eficaz. Para que seja eficaz. Porque a gente vai orar por coisas que são a vontade dEle. E a gente vai fazer e ser direcionado de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Então, é importante a gente ter isso em mente, que nós somos aqui os membros do Senhor, né? E a gente está aqui para servir a Ele e fazer com que as obras dele se realizem nessa terra e na vida das pessoas, né? Para que elas possam desfrutar das bênçãos que Ele tem. Então, é importante a gente avaliar o nosso posicionamento em sociedade. E antes de avaliar o nosso posicionamento em sociedade, a gente tem que avaliar o nosso posicionamento diante de Deus. Vai ser sempre essa ordem na nossa vida. Nós e o Senhor, nós e os outros. Porque quando o nosso posicionamento com o Senhor está ok, o nosso posicionamento com os outros está ok também. E nós, como indivíduos, nós vamos influenciando outros indivíduos. E assim a gente consegue fazer com que uma sociedade inteira seja impactada pela glória e pela luz de Deus, né? Pessoas que às vezes não têm acesso ao Evangelho, elas podem ter referências de pessoas que são membros e que são fiéis ao Senhor, né? Que são membros da igreja verdadeira dele e que realmente fazem a diferença, né? Não só no que falam, mas no que realmente demonstram em ações, né? E que esse é o maior exemplo que a gente pode dar para alguém. A sustentabilidade ela não é algo garantido e com o passar do tempo uma sociedade próspera pode desmoronar e abandonar as virtudes fundamentais que sustentam sua paz e sua prosperidade. Então, nesse caso, cedendo às tentações do diabo, as pessoas começaram a dividir-se em classes e começaram a organizar igrejas para si mesmas, a fim de obter lucros, e principiaram a renegar a verdadeira igreja de Cristo. Então, nesse ponto, a gente entende que é importante, acima de todas as coisas, a gente estar unificado com o Senhor, tendo o mesmo pensamento que Ele, a mesma vontade que Ele, para que Ele cresça cada vez mais na nossa vida, para que a gente possa impactar a sociedade e fazer com que a luz dele possa brilhar cada vez mais, para que outras pessoas possam se achegar a Ele através da nossa vida. Então, a primeira área que a gente precisa
analisar e sustentar é a nossa área espiritual, porque através disso o Senhor vai tomar o controle de todas as outras coisas e Ele nunca perde o controle de nada. Então vale a pena nós sermos fiéis e darmos o exemplo daquele que a gente segue, né? Para que todas as coisas cooperem para o nosso bem também. Então é essa aula que eu gostaria de deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.